Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje de número 71. E continuando nossos estudos ali com as operações com números decimais, a aula de hoje vai ser a multiplicação com números decimais. Já vimos a adição, já vimos a subtração e agora estaremos vendo a multiplicação de decimais. E o nosso objetivo proposto para essa aula será calcular multiplicação com números decimais, claro, né? Esse é o nosso tema e é o nosso objetivo, chegar no final da aula sabendo multiplicar com os decimais. Então, operação com números decimais, a nossa multiplicação, multiplicamos os números decimais como se fossem números naturais, normal, igualzinho. Você faz o cálculo de vezes, faz a multiplicação, não se preocupa com a vírgula quando estiver fazendo essa multiplicação. Lá no finalzinho que você vai colocar ela no seu cálculo para finalizar. Então veja só, o número de casas decimais do produto resultado de uma multiplicação, é igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Então eu vou somar o número de casas decimais dos dois valores que eu multipliquei e daí eu somo as duas e coloco lá no meu produto, no meu resultado. É o resultado desta soma. Vamos para os exemplos, que vai ficar bem mais claro, eu tenho certeza disso. Então, efetuar essa multiplicação. Ah, professor, as casas decimais não estão iguais. Não se preocupa com isso. Casas decimais iguais só na adição e na subtração. Aqui na multiplicação, não se incomode se a casa decimal de um dos valores é diferente do outro. Não se incomode com isso. Então veja só, multiplicamos os números decimais como se fossem números naturais, fazemos a multiplicação normal, olha lá, sem vírgula nenhuma. Ah, professor, não tem que colocar vírgula embaixo de vírgula? Não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula na multiplicação. Vírgula embaixo de vírgula é fundamental, essencial na adição e na subtração. Na multiplicação não tem essa necessidade. Então faça a conta de vezes. Normal, multiplica o normal. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou multiplicar pelo 3. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 4, 12, mais o 1 que subiu, 13, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais o 1 que subiu, 7. E agora eu somo. O 2, só abaixamos. 9 mais 8, 17, sobe 1. 1 mais 4 mais 3, 8. E o 7, só abaixamos. E aí que a gente vai se incomodar com a vírgula. Faço toda a multiplicação como se não existisse vírgula, e quando chegar no resultado é que eu vou me preocupar com a vírgula. Então olha só, o número de casas decimais do produto, resultado de uma multiplicação, é igual à soma do número de casas casas decimais dos fatores. Fatores são os números que foram multiplicados um pelo outro. Então como que vai ficar? Quantas casas decimais eu tenho no primeiro fator? 2. Quantas casas decimais no segundo fator? Uma casa decimal apenas. Então, o total de casas decimais, 3 casas decimais. Somei 2 mais uma, 3. E conto aqui, ó, da direita para a esquerda, 1, 2, 3 e pá! Põe uma vírgula lá. Fechou. 7 inteiros, 872 milésimos. Repetindo, conta a quantidade de casas decimais e vem da direita para a esquerda. 3 casas, 1, 2, 3, põe uma vírgula. Beleza, pessoal? Tranquilo, se sabe multiplicar, não vai ter dificuldade alguma em fazer a multiplicação com decimais. Vamos para o próximo. 45 vezes 137, pô, isso aqui não tem nem casa decimal, né? Então é só fazer o cálculo. 5 vezes 7, 35, vai 3, 5 vezes 3, 15, mais o 3 que subiu do 35, dá 18, sobe 1, 5 vezes 1, 5. Beleza.
mais um que subiu, 6. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2 que subiu do 28, 14. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais um que subiu lá quando tinha dado 12, 5. Faça a soma. 5, 8 com 8, 16, vai 1. 6 mais 4, mais 1 que subiu, 11, vai 1, vai dar 6. Agora, sem fazer novas contas, vamos responder ali, ó. Olha só. Pensa bem. Não vamos fazer novas contas. A conta já está feita. Só vamos mudar aqui as casas decimais. Vejam que o valor dos dígitos são os mesmos. 45, 5 e 4, 45, 5 e 4, 137, 1, 3 e 7, 13,7, 1, 3 e 7. Só coloquei uma vírgula ali. Não preciso fazer cálculo de novo. Só vou ver onde que vai ficar a casa decimal. Vamos lá, quantas casas decimais no primeiro? 0, nada. Quantas casas decimais no segundo? 1. Então eu pego o resultado que eu tinha feito, conto uma casa decimal apenas. Então o resultado vai ficar, olha lá, uma casa decimal apenas, 616,5 ou 616,5 décimos. Vamos para o próximo. Olha só, coloquei uma casa decimal entre o 4 e o 5, ficando 4,5, 4 inteiros e 5 décimos, e coloquei uma casa decimal entre o 3 e o 7, ficando ali 3 inteiros e 7 décimos. Sem fazer o cálculo, porque o cálculo já está aqui, só tenho que contar as casas decimais. Uma aqui, mais uma lá, 2 casas decimais. Então, conto 1, 2, põe a vírgula entre 1 e o 6. Olha lá, 1, 2, vírgula, próximo. 0,45 vezes 1,37. Os dígitos são o mesmo. Apareceu um 0 aqui na frente, mas não vai fazer diferença alguma, pessoal. É só a vírgula que vai se deslocar. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Conto lá. 1, 2, 3, 4. Coloco a vírgula já aqui antes do 6. 0,6165. Beleza? Sacaram a jogada? Espero que sim. Próximo. 4,5 vezes 137. Pô, uma casa decimal apenas vai ficar igualzinho o resultado da primeira lá que a gente fez. 616,5. Uma casa decimal apenas. Pegaram o jeito, pessoal? Espero que sim. Vamos para essa questão. Suponha que um litro de combustível custe R$ 5,845. Nossa, tem mais que centavos aqui, né? 845 milésimos seria. Se forem colocados 25 litros no tanque de meu carro e eu pagar com 3 notas de 50, qual que vai ser o meu troco? Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que saber? O quanto que vamos pagar aí pelo combustível, é ou não é? Tem que saber quanto que eu vou pagar, quanto que eu gastei para abastecer o carro com 25 litros a R$ 5,845. Vamos lá. Fazendo o cálculo, veja que é uma multiplicação de decimal, 25 vezes aquele número todo lá. Então isso aqui vai nos dar 5 vezes 5.845, 29.225. 2 vezes 5.845, 11.690. Somo de cima com o de baixo, o que nós vamos ter? 146.125. Mas claro, não vou pagar tudo isso pelo carro, pelo combustível para abastecer o carro, imagine, 146 mil reais? Lógico que não, né? Por que não? Porque estão faltando as casas decimais, é lógico. Quantas casas decimais eu tinha nessa multiplicação, pessoal? 3 casas decimais. Vou contar 3. 1, 2, 3 e ponho a vírgula. Então o valor a ser pago, R$ 146,125. Esse é o valor aí que a gente vai pagar aí pelo combustível. Quanto que a gente deu de dinheiro? 3 notas de 50. 3 notas de 50, R$ 150. E agora, para finalizar, fazemos ali uma subtração. O valor que nós demos menos o valor que gastamos para colocar o combustível no tanque do automóvel. Fazendo a subtração, né? Vírgula embaixo de vírgula, sempre que.
sempre que for fazer uma subtração ou uma adição de decimais, igualar as casas decimais. Se eu tenho 3 casas, eu tenho que igualar com 3 casas também. E a vírgula embaixo da vírgula. Fazendo a subtração, 3,875. Arredondando o valor, deixando aproximado, então, R$ 3,87 de troco. Beleza, pessoal? Espero que tenham pego essa daí. Então, veja que nessa entrou uma multiplicação de decimais e junto da multiplicação entrou também uma subtração de decimais. Em vermelho destacado ali, o troco será de aproximadamente ali R$ 3,87. Vamos efetuar essa outra multiplicação. Então, nós temos 0,27 vezes 0,003, ou seja, 27 centésimos que multiplica 3 milésimos. Não precisa deixar vírgula embaixo de vírgula, já que é multiplicação. Se quiser, dá para deixar as vírgulas aqui na multiplicação, sem problema nenhum, e faz o cálculo. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, vamos lá. 2 casas decimais, 3 casas decimais. Vamos contar 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Faltou um 1 aqui que caiu fora. 3 vezes 7, 21. Tem um 1zinho aqui que deu um erro ali. Sumiu! Sumiu! Um era para estar aqui, ó. Senão a conta tá errada, né? 3 vezes 7, 21. Tem 1. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2 que subiu do 21, 8. Tinha um 1zinho ali. Ficou faltando aquele número 1. Então, o resultado 0,00081. 81. Faltou um ali, um errinho ali no slide. Ok, pessoal? Então, tá lá. Ó. Então, 5 casas decimais. Efetuar essa multiplicação. 4,15 vezes 3. Então, fazendo o cálculo aqui. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que subiu, 4. 3 vezes 4, 12. 2 casas decimais em cima, nenhuma casa decimal embaixo, total de 2 casas decimais. Então, eu somo lá e conto 2. 1, 2. Então, a vírgula fica entre o 2 e o 4, resultando em 12 inteiros e 45 centésimos. Vamos para mais uma. 4 vezes 932 milésimos, 0,932. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 9, 36. Mais aquele 1 que subiu, 37. Quantas casas decimais? 3 casas decimais no primeiro fator e nenhuma casa decimal no segundo fator. Então, um total de 3 casas decimais. Conto da direita para a esquerda. Veja que são vários exercícios, um atrás do outro, para vocês irem fixando. 1, 2, 3. 3 casas decimais, está lá. 3 inteiros de 728 milésimos. Então, espero que tenham compreendido essa aula de hoje. Vejo que tivemos bastante exercícios para treinar, mas tem mais exercícios para vocês treinarem nas atividades propostas. Façam o treinamento deles para vocês ficarem cada vez melhores. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.